amigos, colegas ortodontistas. Hoje estamos aqui para a gravação e apresentação ao vivo de mais um episódio do podcast Alinhados da Orthometric by Dino Capelossa. Nesses dias de congresso, graças ao esforço e empenho da Orthometric, construindo um estúdio muito chique aqui para nós, e me permitindo, como eu já disse ontem, a oportunidade de dizer diretamente dos nossos estúdios do Congresso da SPO. Estamos aqui, então, para apresentar para vocês mais um podcast, né? Como sempre, com convidados ilustres, que sempre tem algumas características que ensejam o convite para que aqui estejam, e parceiros nossos, gente de linha, hoje 2 veteranos da ortodontia. O Guilherme não gosta muito que eu fale isso, mas todo mundo sabe a sua trajetória, então não dá para enganar a idade, né, tá? Então eu agradeço a presença de todos vocês que estão aí fora nos vendo, deixando claro que esse podcast será gravado e oportunamente distribuído através do Spotify para que vocês possam ter acesso. Então eu vou passar a palavra ao meu assistente de todo o podcast, o professor Guilherme, meu filho, que me enche de orgulho com a assistência que ele me dá. E hoje ele recebe 2 profissionais que o viram crescer, né, tá? Eles eram frequentadores da minha casa. Nós vamos passar a história deles a limpo aqui e vocês vão ver que essa história é longa. E é uma história que, além da vivência clínica, tem muito respeito, muita amizade e muito carinho, né? São 2 pessoas que moram no meu coração. Valeu, fala, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigado demais, né? Eu acho que é um dos podcasts que nos trazem mais emoções em relação à história, né? Vocês fazem parte da história do meu pai de uma maneira muito ativa, e eu vejo com orgulho ele fala que vocês são ex-alunos dele, né? Ele morre de orgulho disso, e eu naturalmente também, né? Vou botar no meu currículo, vocês já foram aluno de alguma escola nossa, não preciso entender antes qual foi. Verdade. Né? Então pra gente é uma alegria, e principalmente, como o Dr. Dino disse, né? Vocês me viram crescer. Eu vi nascer. Viu nascer. Vocês perderam o pico de crescimento, né? Inclusive o seu nome se deve a ele. Se deve a ele, exato. Seu pai gostava tanto dele. Que deu o nome, que deu, O Gui sempre conta essa história. Ele tem um apelido, o Dino chamava ele. Chamava ele de Sombra. É que ele via colado. Onde o Dino estava, ele estava. Ele ia atrás. As pessoas falavam, quando precisasse de encontrar o Dino, era só olhar onde eu tava. Mas, enfim, cara, pra gente é uma honra e uma alegria vocês poderem fazer parte desse novo projeto. Nós que agradecemos. Né? E principalmente que isso fique agora eternizado, né? A gente consegue fazer com que essas coisas, essas entrevistas digitais, elas se eternizem de alguma maneira. Então isso pra gente é muito especial. Meus queridos, vamos começar com as perguntas então aqui, né? A gente aproveitou vocês dois por vocês terem passado por muitas épocas ortodônticas, não em questão de tempo, né, Gui? Mas em questão de mudanças, que de fato foram o straightware, depois do straightware o autoligado, que foram grandes mudanças, depois a ancoragem esquelética, e agora, né, não tão recente assim, a dos alinhadores, né? E eu queria muito ouvir, né, de pessoas que têm um senso crítico aguçado, que de fato se comprometem de verdade em fazer uma ortodontia boa e não, né, interesses comerciais aumentados, né, e tem uma responsabilidade muito maior com o paciente do que com qualquer outra pessoa, né? Então eu queria muito escutar de vocês as histórias que vocês já viveram em relação a essas evoluções e as promessas, né, que já foram feitas, e o que vocês já passaram em relação a isso. Quem quer começar? Então, Sombra, não. Então, a nossa formação iniciou com o Edwards tradicional, né? Então nós fomos treinados a fazer dobras, a desenvolver a habilidade manual. E logo depois disso, nós começamos a ter a introdução do arco reto, do straight wire, né? Isso perdurou por um longo tempo. Depois veio o autoligável, e agora nós estamos tendo o alinhador. Então a gente teve uma história, uma oportunidade de passar por várias mudanças, né? E o que eu enxergo dessas mudanças, que todas elas têm um perfil, algumas características muito parecidas. E a primeira característica é uma empolgação imediata, seguida de algumas promessas que vão cair na medida que os estudos vão sendo introduzidos. E aí vai havendo um assentamento na realidade, né? Um pouco mais de conscientização do que é possível ser feito, o que realmente não faz nenhum sentido.
Então eu vejo assim, né? Eu passei por o Weber também, eu passei por as dificuldades com a ancoragem, que era o grande desafio que nós tínhamos. Depois isso foi evoluindo. E eu até brinco que a hora que isso ficou dominado, que nós falamos, agora nós estamos em voo de cruzeiro. Mudaram tudo de novo. Mudaram tudo de novo. Né? Quando a gente tinha as respostas, mudaram as perguntas. Mudaram as perguntas. E obviamente que isso faz com que talvez a idade, ou talvez essa oportunidade de viver essas experiências nos torne um pouquinho mais realistas, né? E então, obviamente que tudo que traz muita empolgação, a gente sempre tem um cuidado, um olhar um pouco mais precavido do que vai acontecer e do que está sendo divulgado. Né? Eu vejo assim. Historicamente, eu e o Guilherme, nós somos contemporâneos, né? Começamos junto, mestrado, doutorado, moramos junto. Ele é meu compadre, né? Então, é padrinho do meu filho. Então, a gente tem uma relação muito próxima, né? Agora, em termos de realmente desenvolvimento de sistema de Brecht, nós pegamos tudo praticamente nos últimos 40 anos. Pra vocês terem ideia, a gente usava Brecht Morelli na época, na pós-graduação. A gente não usava, não sei porquê, Nitinol. A gente não usava Twist Flex. E era tudo sequência de fio. Então, era sequência, uma ortodontia de secção, né? Secção começando por 0,14, 16, 18 de aço e assim por diante com alças, né? Então, era assim que a gente aprendeu a ortodontia. A gente fazia a banda na boca do paciente. Até lembrando hoje, a gente judiava das crianças, porque era 1h30 fazer uma banda, né? Imagina, aluno de... Daí a banda não parava, daí, sabe? O cimento era excelente, né? Atraso de vida, era com... É horror. Fosfato. Viraram ortodontia porque era teimoso, né? E os resultados não eram tão ruins assim, entendeu? Eu tenho o caso fotografado, meus casos dele, o Guilherme também tem, da época da pós-graduação, que a gente fotografa tudo e bem tratado, sabe? Assim, hoje você trataria de outra maneira, mas funcionou. Na época, se você usar o conhecimento da época, tá aceitável, assim, sabe? Então, quer dizer, quem aprendeu daquele jeito, o que vem pela frente é lucro. Sim. Eu sou dessa opinião. E não houve nenhuma revolução dos Brechts desde 1930. Quando o Engel inventou o Redwise, cara, o resto que veio só foi implementando, mas não revolucionando o que já existia. Isso se passou, por exemplo, para o Straight Wire, né? O primeiro curso de Straight Wire, quem deu para a gente na pós-graduação foi seu pai, né? Então, não estava no programa, mas ele, na época, ele era um dos 3 que ministravam o curso de Straight Wire, ele, o professor Jurandir, o professor Hugo Trevize, né? Na época só tinha E-Company. Eu lembro até hoje, foi $120 os Brechts. O Brecht era tão grande que mal cabia no dente. Sobrava a borda, sobrava a borda. Não, ele vinha com um power arm que pegava no fundo de vestíbulo do paciente. O tubo saía quase 6 metros para fora do bochecho, para você montar uma barreira, parecia era um horror. Mas foi o primeiro curso de Straight Wire, foi seu pai que deu pra gente. Na época era um avanço tremendo, você imagina só. E depois disso, cada um, ele morando em Uberlândia, eu fui para os Estados Unidos, depois voltei para São José. A gente teve carreira em paralelo, porque nós dois somos professores universitários, mas nós dois temos uma forte corrente clínica, né? Atendimento. O consultório nosso é o nosso meio de vida básico, né? Então, a gente foi trilhando em paralelo, mas cada um com a sua vertente. Legal. Show. E vocês acham que nesse meio tempo, que tipo de promessa... porque eu acho legal a gente deixar isso às claras, né? Porque assim, o que eu percebo no sentido da evolução dessas promessas ao longo do tempo é sempre uma transferência de culpa ou de incompetência profissional, né? No caso assim, o alinhador vai resolver teus problemas. Ou o Straightware, como você disse, né, Guinhas, que a gente estava conversando, você vai colar, né? E você não vai mais precisar fazer dobra. Ou seja, o cara fala, eu não sei fazer dobra direito, né? Graças a Deus surgiu um negócio que eu posso jogar a responsabilidade para outra pessoa, né? Então, eu acho que a gente precisa muito prestar atenção nisso, né? Ou seja, será que
que essas promessas não estão te ludibriando porque o errado na história toda é você, né? Isso faz parte da natureza humana. De você, da comodidade, do conforto, de você tentar não ter que mudar, nem se adaptar, né? Isso que você disse, quando surgiu o Straightwire, era isso. Falar, ó, se você acertar a colagem e trocar fio, o aparelho vai fazer tudo para você. E isso perdura por um certo período. Todas essas mudanças, elas têm sido esse tipo de apelo da facilidade, do conforto, da oportunidade para quem não está tendo da forma que gostaria. E só que isso, à medida que você vai tendo a sedimentação da evidência, isso vai mudando um pouquinho. Talvez no nosso perfil, como nós estamos ligados ao ensino e de uma certa forma à pesquisa, talvez isso torne a gente um pouquinho mais cético na hora de enxergar as coisas, né? Talvez a gente mais duvide do que acredite quando vem uma informação nova. E obviamente que isso automaticamente te faz ser um pouco mais precavido nas mudanças, um pouco mais crítico, né? Como eu tinha dito. E eu lembro muito de uma frase do seu pai, que ele não vai lembrar, mas acho que foi nesse curso mesmo, que ele virou pra gente e falou assim: você nunca deve ser o último. Não, você não precisa de ser o primeiro e nunca deve ser o último. E isso ficou na minha cabeça, cara. Entrou, nunca mais saiu. Então, eu por natureza própria, eu tento sempre, né, aquilo que eu estou fazendo bem, eu não vejo muito sentido em mudar, se não for para melhor. Ou para gerar conforto para o paciente. Sim. Então, dessa forma, a gente acaba tendo um pouco mais, não sei se isso é pé no chão, entendeu? Ou se... É senso crítico, né? Que é a prática senso crítico, né? Porque como a gente foi vendo histórias para trás, todas as histórias se repetem. De que forma que elas se repetem? Por exemplo, a promessa de o dente, a movimentação vai ser mais rápida, tempo de tratamento vai ser menor. Só que ninguém nunca, em nenhuma dessas mudanças, avisou para a célula que ela tinha que trabalhar mais, entendeu? E depois, você vai, à medida que você vai assistindo essas transformações, você vai lembrando das que foram lá atrás e vai vendo a semelhança. Então, isso faz com que quando a gente muda, não que a gente sempre muda para acertar, mas a gente vai diminuindo a margem de erro. E vai mantendo um nível de qualidade, de resultado satisfatório, né? Não pode perder o resultado. E por isso que a gente vai perpetuando aí. 40 anos você ainda está ali no mercado e de uma forma satisfatória. Está entregando, né, Gui? Exatamente. Essa é a questão maior, né? Quer dizer, tá entregando, cara. Exatamente. Tá entregando, então quem entrega fica, né? Não adianta, né? E eu acho que essa segurança em relação a resultados é um negócio muito importante, né? A gente não pode se entregar a uma técnica nova e usar o nosso paciente de cobaia, né? Não é o lugar para fazer isso, né? Exatamente. Não é o lugar. Ô, Weber, você acha que os conceitos, por exemplo, você falou da grande mudança que foi o Edgewise, e obviamente que eu acho que os conceitos evoluíram um pouco, né? Mas você acha que houve alguma mudança grande conceitual nesse meio tempo que nos fez ampliar um pouco mais os horizontes ou algo desse tipo em relação a tratamento? Assim, no dia a dia, vamos pular a parte do diagnóstico, vamos na implementação do seu diagnóstico, né? Que faz parte do tratamento, é o que o paciente vê, ele não vê o diagnóstico, a gente vê o diagnóstico. Né? O diagnóstico não muda, entendeu? Como o Guilherme falou, a célula é a mesma. Se você for olhar historicamente e na literatura, não existe uma pesquisa que mostre que o que veio depois de algo pré-existente dava melhor resultado. Nenhuma. Tá? Então, por exemplo, se você não tem uma pesquisa mostrando que os casos tratados com Straightwire terminavam, na média, melhor que Edgewise. Depende do profissional que está entregando. O profissional era o peso da balança que compensava, né? E outra, à medida que você incorpora mais tecnologia, você pega o ortodontista médio, tá? E você sobe ele. E às vezes você pega o que está mais alto e baixa e acaba nivelando, entendeu? Mas é o que existe, tecnologia, você não luta com a tecnologia, né? Você usa o melhor dela. Mas consistentemente, em termos de resultado de tratamento, nada do que foi implementado nos últimos 50 anos melhorou o resultado. Entendeu? Nada. O diagnóstico melhorou. A única coisa que eu acho que foi uma revolução
é uma parálises esquelética. Entendeu? Ampliou um pouco os horizontes, né, em relação ao resultado, porque ela né? tirou vários pacientes que antes eram cirúrgicos para compensação, que não era possível com elástico, extração. E acho que as expansões também, né, E reduziu também o número de extrações, né? Muito. Porque Aumentou você a previsibilidade passou a também, ter né? uma amplitude de tratamento um pouco maior, né? Sim. A teoria do envelope lá do Profit, né? Aumentou o envelope. Exatamente. Bem, eu quero aproveitar um gancho aqui, sem fugir do assunto, porque falando de evolução e falando de promessas, né, tá? Eu hoje, na aula do Davi, né? Davi falou sobre perguntas que são feitas na prática clínica e que ele publicou um trabalho e deu aula sobre isso hoje, né, tá? E daí, acho que o penúltimo tópico que ele abordou foi estabilidade, né, tá? E eu perdi a paciência com o autoligável, né? Quando começaram a publicar trabalho que os casos que trataram com autoligável eram mais estáveis, né? Daí eu falei, bom, agora roubou, né? Agora roubou, né? Tá? Então, só para pegar esse gancho, né? Ele falou também de promessas e tal. Você foi um cara seduzido pelo autoligável, né? Tá? E obviamente, não foi seduzido com conversa fiada, né? Tá? Foi seduzido por fatos, é o que você falou. Eu queria saber quais foram as principais vertentes que fizeram você aderir ao autoligado. Eu até sei, mas eu queria muito que ele soubesse, entendeu? Tá. Né? Então é o seguinte, meu interesse começou, na verdade, com um bracket canadense chamado Speed. É um bracket, talvez seja o mais antigo que ainda é fabricado, né, de todos. Por exemplo, você pega os outros fabricantes, todos tiveram várias famílias de brackets, mas o Speed ficou. Então eu me interessei pelo autoligado na época, e vi que em determinadas situações ele oferecia vantagens comparadas com o bracket convencional. Principalmente a questão da otimização do tempo de consultório. Questão de gestão, não de resultado, não de comportamento. Então, por exemplo, se você for comparar mecanicamente um bracket autoligado, e eu prefiro os passivos do que os ativos, e o Speed era ativo, ainda é ativo, se for comparar em termos de efetividade, você teria que amarrar com amarrilho todos os pacientes, todos os brackets, são 20. Então, se você pegar o tempo de cadeira que você gasta para amarrar 20 e outra, daí você delega. Tem gente que fala, não, eu tenho uma secretária excelente, ela amarra para mim. Não amarra igual. Não amarra igual. Na hora que ela soltar o primeiro bracket, você fizer cara feia, ela já vai dar uma aliviada no próximo. Tá? E nenhum fica igual. Vai parar meia volta antes de... Uma vez um colega nosso perguntou pro esqueci o nome dele agora, cara. Professor da pós-graduação, lá, que foi de São Paulo para Bauru, perguntou assim para ele, professor, até quando eu aperto o amarrilho, ele falou, até meia volta se quebrar. Então, né? Foi a resposta mais próxima da real, você não dá para saber. E né? nunca você consegue amarrar na mesma intensidade em todos os brackets. Sim. Tá? Daí você tem o tempo, daí você tem que cortar e você tem um pedaço do fio, que todo mundo já passou por isso, ele abre. E machuca, dá uma emergência. Daí você fala, não, mas existem os elastômeros, que aqui no Brasil a gente chama de borrachinha, mas aqui não é borracha, né? É o elastômero. Que também é uma droga aquilo, né? Porque o nível de força decai muito. Primeiras 24 horas cai 50%, primeiras 48 cabe 20%. Então você teria que ver o paciente toda semana para você tentar manter o nível de força. E mesmo que não caia, quando tem um dente muito apinhado, principalmente quando a bracket é pequena, você põe o elástico, estica, ele já não bota o fio no fundo da canaleta, ele era redondo e fica quadrado. A hora que você tira, ele tá quadrado. Quadrado. Quer dizer, então foi uma questão assim mais de eficiência e manter o nível de ativação. Agora, o diagnóstico, para mim, sempre foi o mesmo. Não mudou porque era autoligado ou não era, tá? O que eu acho de vantagem é essa questão da administração do consultório, a agenda fica mais flexível, porque você agenda o paciente um pouco mais passado, né? Tem gente que exagera. Eu acho que no início do tratamento eu vejo o paciente mais frequentemente, no meio mais passadamente e no final mais frequentemente. De novo, porque é a fase de acabamento. Chatinha, né? Não, é quando você ativa uma coisa, dá urgência secundária, então você tem que ver o paciente, tá? Então, para mim faz sentido, principalmente quando eu tento equacionar em número de consultas por caso, né? Então, por exemplo, um caso de 24 meses, a minha tentativa é terminar o caso com 14 consultas. Tá? Essa é a minha meta, porque eu otimizo o resultado. E para mim é importante eu ter resultado, porque é o que mantém a saúde financeira do consultório. Tá? Mas em termos de, por exemplo, Dino citou a questão que eles falavam, por exemplo,
o autoligado acordava a língua. Pô, acordar a língua, pô, o que é isso? Sabe por quê? Porque o pessoal inicial do autoligado era uma velha guarda, tá? O pessoal de mais idade e que escutou e não tinha ninguém ligado à universidade. Entendeu? Eu sei porque eu ia todos os fóruns Damon, tá? Durante anos, e eu via que o pessoal que estava lá não tinha muita base científica. Entendi. Tá? Até o próprio Damon não é um professor, ele é um clínico. Tem muitas virtudes, então é um cara assim, muito. Mas eles faziam saltos Evolutivos. evolutivo que não batia com a lógica. E daí a empresa, obviamente, quer vender, daí você junta as duas coisas. E a Ormico ficou uma potência nessa época, né? A Ormico é uma das empresas, assim, o material da Ormico é excelente, cara. É top. Assim, os breques convencionais estão bons, os fios são excelentes, tudo. Então, é uma marca, assim, muito forte, mas que a hora que você põe o departamento de marketing no meio, cara, exagera a coisa. Exagera. Né? Perdem a mão, E daí você tem um pessoal que escutou o cachorro latir, mas não sabe de que lado tá vindo e adere aquilo. Eu sempre fui pensando, quem me viu... Às vezes eu encontro gente que hoje está muito alinhado com uma empresa e fala para mim, mas na época você também falava do demo. Eu falei, cara... Eu nunca vendi demo. Você nunca me assistiu. Não, porque também você só usava o aparelho. Não, porque tem essa figura também, fazendo autocrítica entre os professores. Muita gente não assiste o outro. Não assiste o outro. Eu vejo na sala, sabe? Então tem gente que falou isso, mas nunca me assistiu. Nunca leu o que eu escrevi. Tá? Uma vez a gente teve um tópico especial na Dental Press, né, que nós escrevemos sobre o autoligado. Foi dois capítulos, né? E daí o pessoal lia e falou assim, mas lê com atenção, não tem nenhuma viagem, todo mundo que escreveu porque era todo mundo professor e tal. Então, na verdade, esse negócio vai filtrando, afunilando e você tem a verdade no final, tá? E realmente, o que o Dino colocou, e não é só o pessoal do autoligado falava isso, tem outros caras aí que falam isso também, que eu acho que, eu não sei o que o cara faz, eu acho que ele não vê o paciente depois que termina. É o único motivo, tá? De não ver recidiva. Então, na verdade, vai recidivar com qualquer coisa que a gente usar. Agora, tem coisa que recidiva mais. O meu medo com o alinhador é que o alinhador não tem o mesmo controle de toque de raiz. Tá? Eu acho que, particularmente, eu já percebi isso, que a recidiva é mais rápida. Recidiva mais rápido, né? Porque a raiz fica. Se a linha curou, a raiz fica. Então, quando você para de usar, vai recidivar. Então, eu acho que a gente vai ter uns retratamentos acontecendo aí. Já temos, já. Hoje eu estava assistindo uma palestra daí... Deixa eu só fazer uma abordagem aqui. Eu tenho me preocupado muito. Eu gostaria que, quando vocês assistirem esses podcasts, que você tenha uma noção protocolar sobre as coisas que a gente discute aqui, né? A gente já fez isso com DTM, fez isso com vários assuntos. E eu acho que essa opinião do professor Weber, que acabou de discorrer agora, é a base para você ter um protocolo se você vai usar autoligável. Ou seja, você viu ele dizendo, né, tá? Isso facilita a gestão do consultório, porque você pode aumentar o intervalo entre as consultas, né, tá? Você tem sempre um uso mais adequado do fio, porque ele é colocado onde ele devia estar, no fundo da canaleta, né? Isso aprofunda a capacidade de leitura. Por isso que ele precisa provavelmente de mais tempo sem que você veja, porque ele vai estar ativo, né, tá? E você também viu ele dizendo que os resultados não são melhores, o resultado vai depender da qualidade do ortodontista, né? E o planejamento continua sempre o mesmo. Então, eu acho que você devia elencar esses pontos. Você pode repetir, o podcast tem essa vantagem, você pode repetir a fala dele, marcar lá direitinho, quer dizer, protocolo para o dia que eu quiser usar autoligável, tá? Porque essa é a função nossa aqui. E de maneira indireta a gente está fazendo isso, mas sempre que aparecer um gancho assim, eu vou ressaltar esse aspecto, porque para mim, protocolo é absolutamente necessário e exigido numa especialidade que tem mais de 100 anos, né, tá? Né? Você tem que ter protocolo para tudo que você vai fazer, né, tá? Sim. Perdão. Não, é que complementando isso que o Weber estava dizendo, né? Agora esse sistema, essa logística de trabalho, de gestão que ele tem,
Isso, às vezes, a pessoa pode ter alguma dúvida de... mas aí se eu vou atender menos, eu vou ganhar menos, né? A forma de remuneração é diferente, né? Ela é ajustada para isso, né? Que assemelha à forma americana de remuneração. Fechado, né, E acho que a gente está caminhando para isso, né? Tem muita gente falando de gestão, né? A gestão hoje indica que... E olha, comercialmente tem toda a razão. Eu sempre costumo dizer que você pergunta para o pintor que vai pintar sua casa, né? Quanto vai ficar, né? Tá? Né? E ele fala para você, ele tem que cumprir aquilo. Agora, se for no consultório de ortodontista, o cara pergunta para você, doutor, em quanto tempo você vai tratar? Não tem uma sei. mensalidade, não sei, né? É difícil você comprar um Tem que ter produto um preço, desse, né? cara? Isso tem que ter um preço, né? Eu acho que a questão, o que me levou a fazer preço fechado foram vários motivos. Um deles é que eu quero ter a tranquilidade de me dedicar ao caso e tentar o melhor resultado possível. Eu atinjo em todos? Não. Atinjo na maioria? Eu creio que sim. Entendeu? Para eu ter essa tranquilidade, eu tenho que ter a coragem de dizer para o paciente, falar, olha, você terminou de pagar, você não deve mais nada, mas eu vou continuar porque eu quero o seu melhor. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E ele entende isso, né? Ele fala, pô, o cara tá me tratando de graça a partir de agora, né? É isso aí. É tipo assim, Então, se tem um cara que quer tirar esse aparelho, é você, né? Porque você tá perdendo tempo da sua clínica, não tá é ganhando uma nada. consideração subliminar. Sim. Você não fala, você não precisa falar. Ele vai entender. Olha, eu quero... Porque acontecia antes, um caso complexo, o paciente faltava, quebrava bracket, não vinha. Ele não vê isso. Ele vê que deu 24 meses e ele acha que acabou pelo tempo. Sim. Mas não acabou pelo tempo. Sim. Ele não teve o empenho. E todo mundo que tem alguma experiência de ortodontia, não é nenhum deslumbrado ortodôntico, sabe que 90% do resultado é o paciente. Justamente. A gente entra com 10%, mas 90% é ele. Se ele não colaborar, não vai chegar lá. Acho que se ele não Então quebrar... tinha aqueles problemas de gestão, vinha... Quando o pai chegava e queria falar comigo, eu sabia que não era coisa boa, entendeu? E a questão era dinheiro, tá? Mas tá demorando demais, tá cobrando, ele vem aqui, fica 10 minutos, você dá uma apertadinha, não sei o quê, não faz nada. Eu falei, olha, eu não quero isso pra mim. Eu não quero. Entendeu? Eu não tenho perfil, até perfil de pessoa, para me submeter a isso. Eu quero ter uma vida mais tranquila, eu não lido bem com estresse, entendeu? Eu não durmo bem, eu fico lembrando do paciente, uma coisa que me aborrece, me machuca, porque eu levo a sério. E a gente tá fazendo com uma víscera muito forte, né? Nós somos muito visceral, porque a gente se dedica, né? Quando alguém desconfia de você, machuca o dobro, né? Nós não somos empresário. A minha esposa fez psicologia, né? Ela é psicóloga hoje. Ela é engenheira, ela fez licenciatura em letras, em inglês, e hoje ela é psicóloga. E aí ela fala para mim que você precisa aprender a lidar melhor com essas críticas, porque ela fala que o lado profissional, eu sou muito sensível nele, então eu sinto muito, entendeu? E essa forma de trabalhar, ela, pelo menos, ela te protege um pouco, né? E você sabe que a gente está fazendo um trabalho muito forte de gestão agora com o Fer, que está coordenando a Arena Business aí, e a gente tinha, acho que 15 jeitos de cobrar, né? E ele ficou maluco comigo. Ele falou, isso não existe, cara. Como é que você vai... Se você perder uma funcionária que acostumou com esse jeito seu, você vai demorar mais 1 ano e meio para treinar ela de novo. Não dá. E assim, outra vez. E isso aconteceu com a gente sangrou. Eu perdi uma funcionária que estava 9 anos comigo, na época que eu ia mudar para a escola, que a gente estava terminando de construir a escola. Você imagina a loucura que foi para eu adequar isso tudo. E aí foi uma das razões que eu expliquei. Falei pro doutor Dino, falei, pai... Doutor Dino ofereceu uma certa resistência. Ele está acostumado com outros tempos. Não, e eu falei, cara, esses tratamentos fechados, eles não só facilitam a nossa gestão, mas como facilitam a secretária, porque ela, você dá o valor ali e fala, ó, ele vai fazer em 18 vezes de tanto, tá aqui, acabou, ela sobe lá no software e tá pronto, não tem aquela individualização de cobrança que Cada deixa um as paga coisas... um valor. É uma loucura, cara, é uma insanidade fazer isso no consultório, porque você tá ferrando a pessoa que tá fazendo a cobrança para você, né? Então, você imagina só, você não viveu isso, mas seu pai mais do que eu, mas nós dois vivemos. Uma época de inflação. Cara, dia 30 do mês, tinha fila no consultório para pagar. Por quê? Tinha uma inflação mensal, o cara recebia dia 4, esperava até dia 30 para ir te pagar. E quando havia algum problema que você tinha que desmarcar o paciente por algum motivo, ele não queria pagar o mês, porque ele não foi visto. Então, era atraso de vida total. Então, eu acho que você vai fazer negociação, você tem que ser flexível. muito.
tá? Mas não dá muita opção. Sim. Então, por exemplo, ó, você pode pagar de uma maneira, segunda ou terceira, mas não dá mais do que 3. As pessoas se confundem Ela fica quando muito tem mais do que complexo, 3 opções, tá? Olha, então você pode escolher uma das 3 opções aí. Perfeito. E tá dentro disso aí e faz um bom contrato. É. Tem que fazer um contrato de prestação de Sim. serviço que reza direitos e deveres, né? Então, por exemplo, paciente que quebra muito aparelho, né? Sei lá, geralmente a mãe olha para você e fala assim, será que essa cola tá vencida? Pô, mas quando caiu? 4 meses depois que eu colei o bracket. Não pode ser. É Tava difícil, comendo né? pudim. Tava dormindo. Pô, era pudim de brita, Era pudim, né, cara? era Pô, pudim de pelo amor de pão Deus, duro. né, cara? Mas olha, eu passei disso. Eu não quero estresse para minha vida. Mas eu explico para o paciente, ó, cada quebra de um aparelho representa um tempo a mais no seu tratamento. Eu quero que você fique o menos possível. Então toma cuidado com isso. Entendeu? Porque você cobrar por bracket que caiu, eu também acho... É pequenez demais, dependendo do valor que depois, você cobra, né? O paciente, ele fica com aquilo arraigado. Daí a hora que você der uma escorregadinha e Ele vai jogar na tua acontecer... cara. Vingança. Ele vai falar, meu, o senhor não vai me pagar, né? Porque eu tô pagando quando eu faço cagada, né? Tem empatia, Guilherme. O paciente tem empatia, você faz tratamento flui barbaridades melhor, na né? boca dele e ele entende, cara. E ele entende. Outro dia eu fui fazer um ajuste interproximal e cortei o lábio da paciente. Entendeu? Erro meu. Tive que dar ponto. Fazia 40 anos que eu não dava ponto. Fui pedir na vizinha lá ponto e eu tremia e a paciente olhando pra mim. Mas a gente tinha uma puta relação legal. Terminou ela, legal, ficou bom. Tá vendo? Se fosse sem empatia. Sim, sim. Então, eu quero ter paz pra trabalhar. Eu quero dormir bem, entendeu? Eu quero que a pessoa julgue meu trabalho e veja o lado pessoal da minha dedicação. Por exemplo, o paciente pergunta, vai ficar perfeito? Vai dar certo? Eu nunca respondo sim ou não. Eu respondo assim, eu vou fazer o melhor que eu possa para você. Agora, se vai te atender, eu não sei. É igual aqueles pacientes que você sente que tem todos os sinais de problema. Bandeirinha vermelha para todo lado. Tem alguns que eu chego a falar, eu não sei que com o nível de necessidade e de expectativa sua, eu vou conseguir te atender. Sim. Então talvez seja melhor você procurar uma outra pessoa. É o jeito educado de dizer. Eu não quero te tratar. Não quero tratar. Eu acho que às vezes é um livramento, né? Exatamente. Às vezes é um livramento, realmente. E isso vai estar se tornando cada vez mais frequente, né? As pessoas estão submetidas a uma pressão que eu diria para você que na história da humanidade que eu vivi esses últimos 70 anos, é a primeira vez que eu vejo um nível de pressão tão grande, vindo de todo quanto é lado, né? Inclusive econômico, né? E o conceitual também, né? Tá? A desvalorização da meritocracia, entendeu? Tá? Tudo isso afeta muitas pessoas. E quando elas estão afetadas economicamente, ou em termos de acesso à saúde também, que é outra coisa, né? O espírito delas fica muito mais frágil, né? Elas quebram muito antes do que era antes. A tolerância fica curta. Havia, eu acho, não sendo muito reminiscente, mas havia um certo respeito pelo profissional, entendeu? Maior do que existe hoje. Então hoje, antes a relação era muito desigual também, talvez no extremo. O profissional era ortodontista, então ele era auxiliar de Deus. Se achava, né? Era E o Cici, era o Cici. você falava, com a extração, fazia. Entendeu? Hoje não, a Hoje, balança meu mudou, filho, acabou. entendeu? E pode ficar o contrário, o paciente chegar e te falar, eu quero que você faça isso. Também não dá, né, cara? Se tá fora do escopo do que eu acredito, eu vou declinar e falar, olha, acho melhor você procurar outra pessoa, porque eu não vou conseguir te satisfazer, entendeu? Eu não vou poder fazer o que você quer. E o tempo de profissão, ele vai te dando também um pouco mais de... Você vai agregando uma condição melhor, né? E você vai ficando mais experiente. Então, por exemplo, eu vejo hoje, né, no papel de professor na universidade, o que eu vejo? Uma ansiedade de fazer as coisas no menor tempo possível, ou alcançar um status profissional no menor tempo possível. E assim, se me perguntarem o que eu valorizo da minha formação, foi o aprendizado de diagnóstico que nós tivemos. Esse não mudou. Esse persiste até hoje. E isso dá uma visão diferente. Então, se eu tenho um aluno hoje, pudesse falar para ele, falar assim, onde eu invisto? Eu falei, investe em diagnóstico. Porque você vai levar isso para o resto da vida. E se você investir nas facilidades e
subjugar a pressão do mercado, você vai correr um risco muito grande e vai ter muita dificuldade, entendeu? Porque não adianta fazerem para você. Você precisa saber como faz. Exatamente, é o mínimo. Então, esse é o mínimo. Então, e essa parte, essa visão de mecânica que a gente vai adquirindo com a vida, ela vem muito dessa base, entendeu? Essa base jamais deveria deixar de existir. Eu já te contei, quando eu fui para St. Louis, a gente tinha 2 manhãs de 1 hora de seminário. Pegava os casos bucha, que não estava dando certo, e tinha um seminário entre todo mundo, né? E todo mundo dava uma opinião. Vinha do aluno do primeiro ano, o segundo, o terceiro, aí passava por mim e depois vinham os professores. E a coisa que mais me impressionou foi a facilidade que eu tinha de enxergar algumas coisas Eles não sem viam. ficar preso a número ou o conceito, entendeu? Morfologia. A forma que, assim, era difícil eu dar minha opinião e errar a hora que mostrava o resultado, o que foi feito, de errar. E aí, isso... E engraçado que quando eu fui assim com um sentimento assim, nossa, agora eu vou aprender bastante, agora eu estouro, né? Mas o que eu trouxe... O que eu trouxe de resposta foi a conscientização de como eu estava em relação aos outros. E foi muito positivo. Foi muito positivo. Foi o lado mais positivo que eu tive nessas experiências fora, tanto lá em St. Louis e depois uma rápida lá com Floresmir. Mas foi isso, foi essa percepção de como a gente tinha uma condição de formação boa, né? E eu acho que isso não deveria ser perdido. Fazendo uma entrada aí no Guilherme, falando sobre a ortodontia americana, né, que a gente idealiza. O brasileiro, ele tem um defeito, que é aquele complexo de vira-lata, né? Que a gente acha que tudo que é daqui é pior e a gente olha os americanos lá em cima. De uma maneira endeusada, né? Cara, se você olha hoje no American Journal, vê quem publica. Só brasileiro. Cara, Cara, ontem eu tive essa conversa com o Gustavo. A gente tava tomando um chopp lá no segundo hotel. Eu falei, cara, dá uma olhada nessa sala aqui. Só tava os palestrantes. Eu falei, meu irmão, Tem muito avião. tem 150 nego aqui que eu abriria minha boca amanhã pra tratar. É um negócio impressionante, velho. A gente tem muito professor bom, cara. Você sabe que tem uma pessoa, não vou citar o nome, mas que eu respeito muito, e ele fala o seguinte: quando alguém pergunta para ele como que nós estamos ortodontistas em relação aos americanos, e ele tem uma resposta muito interessante, que ele fala assim: os bons ortodontistas brasileiros, eles estão muito acima dos bons americanos. Por outro lado, os ruins brasileiros estão muito abaixo dos ruins americanos. eu concordo. Eu acho que é uma frase perfeita. Mas você sabe que eu acho que isso é uma questão de comportamento do americano, que o americano é muito protocolar. Ele não sai da curva, né? Ele não sai da linha dele. E quando você pega um ortodontista ruim, se ele não for linear, ele erra demais. Diferente de um cara que é muito bom. Ele não precisa ser linear, porque ele é muito bom. Ele sabe fazer o que ele quiser, né? Outra questão é a questão dos resultados, né? Eu visitei várias clínicas, né, nos Estados Unidos, em várias regiões dos Estados Unidos. E daí os caras levavam a gente para conhecer e falavam, não, esse cara aqui começa não sei quantos mil casos por ano, ele tem 1000 casos em tratamento. Daí eu ia perguntando, mas se você pensar bem, se você começa 1000 num ano, 1000 no outro, como é que... Ele tinha que ter 2000, mas ele continua com 1000, quer dizer, ele tem que ter tirado 1000. Né? Daí eu dava uma olhada nos casos que tinha sido removidos os aparelhos e falava, pô, mas remover assim eu removo. Também tiro. Deu prazo. Tchau, bebê. Então, o professor McNamara, eu levava um grupo de brasileiros lá para Michigan, né? E ele recebia todo mundo de maneira super aberta, levava no consultório, ele deixava, o Guilherme foi lá, ele viu, ele deixava os últimos 20 casos que ele tinha tirado o aparelho, os modelos lá, sem seleção. E daí todo mundo, tinha alguns que falavam, não, mas não sei o quê. Gente, a vida como ela é, cara. A vida como ela é. Isso é muito legal, né? Agora, vai achar alguém honesto assim. Então, vamos achar esse pessoal que hoje é top da galáxia. Vamos lá dar uma olhadinha nos últimos 20 casos que ele terminou. Exatamente. Mas ninguém abre. Ninguém abre. Viu? Todo mundo mostra só os selecionados. Só para não perder a linha aqui da nossa programação, né, tá? Primeiro eu queria ressaltar, né, primeiro, o tempo de formação dos nossos dois convidados, a experiência internacional que eles têm, ambos envolvidos com carreira universitária e que publicam trabalhos, não tá? Então eu acho que a opinião deles é muito importante em relação a esse fato novo que são os alinhadores, né? Então eu queria saber
num retrato, num corte atual, entendeu? Como é que está a sua relação com o alinhador? Se você primeiro e depois o Guilherme. Ok. Eu tenho uma visão assim muito objetiva com relação a isso, porque primeiro eu quero o melhor paciente, eu quero que o resultado dele se resolva num prazo razoável de tempo, e eu creio que os alinhadores não entregam isso sistematicamente, tá? O que eu quero dizer isso? Se eu for olhar 100 últimos pacientes de qualquer consultório, eu vou achar que uma certa porcentagem dos pacientes não vão usar o alinhador 22 horas por dia. Se ele não usar 22 horas, ele não vai atingir o objetivo dado pelo planejamento virtual. Ou seja, não vai chegar onde chegaria de outra maneira. Então, hoje, no meu consultório, 35% dos pacientes são tratados com alinhadores. E 90% deles são adultos. Por que o adulto eu acho que dá mais certo? Porque ele que paga. Justamente. Ele que está pagando. Tá? E o adolescente ou pré-adolescente não é ele que paga. Ele não tem essa responsabilidade. E daí você vai falar, mas você perde paciente com essa conduta? Perco. Porque às vezes eu falo para o paciente, olha, não é possível, não é que não é possível, eu não consigo. Pode ser deficiência minha. Tá? Com relação, pode ser que eu não tenha o conhecimento, o manejo, a experiência com os alinhadores que outros possam ter, mas eu não consigo, tá? Então, às vezes, eu coloco uma ortodontia híbrida, tá? Tratar um arco alinhador, outro arco com um aparelho fixo, ou começo com o aparelho fixo, vou para alinhador e volto. Alguma coisa assim, mas só com plástico, cara, eu não consigo tratar todos. Provavelmente é uma deficiência minha, mas eu suspeito que não seja. Não, eu também suspeito que não seja. No status atual, que a gente vê numa ampla gama de informação, literatura, prática clínica de indivíduos que não estão ligados umbilicalmente ao processo, comercialmente ao processo, a ideia é essa mesmo. É que você tenha aí 30% de pacientes que sejam candidatos. Que até um pouco menos, ofereçam talvez, possibilidade de tratamento, né? E daí tem que contar com a colaboração. Isso tem que estar no perfil do paciente também, né? O meu percentual é um pouco mais baixo. Eu acredito que deve ser quase a metade do Weber, né? E ele é essencialmente de paciente adulto. Eu tenho um paciente que é jovem, adolescente jovem, que é meu sobrinho. Né? E aí foi um consenso familiar que seria mais adequado para ele. Mas eu consigo administrar ele no dia a dia porque eu tenho contato próximo. E ela é um pouco... Esse percentual meu deve ser 15%. Eu acredito, mais ou menos aqui de cabeça, por alto, 15%. Né? E por que ele é 15%? Porque eu tento seguir a evidência. Né? É claro que eu tento ajustar com o anseio do paciente, mas eu tento seguir a evidência. Qual é a evidência? Não é de em torno próximo de 50%? Quer dizer, então, que de casos leves e moderados? Então, eu sigo dentro desse escopo. Né? São os casos leves e são os casos moderados. Aquilo que é um caso severo, que eu sei que até na mecânica corretiva eu teria dificuldade, eu não faço. Eu não faço. A ortodontia já me deu uma condição que eu posso abrir mão eventualmente de alguma coisa, de alguma oportunidade que eu sinta que não vai me dar bons resultados. Então eu não faço isso. Né? E tento seguir isso. Então, o dia que falar que a evidência falar assim é 100%, eu vou colocar em todos, porque eu sei que o paciente quer. Né? E todos que queiram, né? Que é o passo primário. E todos que queiram. Hoje o Davi deixou muito claro, né? Que nas pesquisas, né? O ideal seria que essa avaliação, coisa de colaboração, considerasse o paciente que chega no consultório e fala, eu quero alinhador. Daí você explica para ele todas as limitações e ele continua querendo. Esse é o cara que assume compromisso. Principalmente se ele pagar, né? Se for ele que paga. E acho que a gente precisa tomar um cuidado, porque, por exemplo, a gente trabalha em 3 cidades com um comportamento muito diferente. Talvez Bauru e Jaú não, mas São Paulo, as pessoas daqui têm um comportamento muito diferente do interior, né? Que é uma cidade, uma capital, enfim, muita gente, muito mais dinheiro do que no interior. E assim, cara, eu vejo, por exemplo, a gente trata um nicho de pacientes mais classe A e às vezes a mãe fala, doutor, ele é o único menino na sala dele que tá usando fixo. E é o único que terminou esse ano. Entendeu? Aí eu falo, mãe, isso não é uma coincidência. Porque a grande questão que eu acho, cara, que a gente precisa se colocar, isso vocês... Só com as falas de vocês, isso já fica bem claro pra mim, é que eu não sou vendedor de alinhador, cara. Entendeu? Não é porque eu tenho Não tem interesse nenhum, né? Absolutamente. Eu tenho interesse no meu paciente. Meu paciente é meu resultado.
Na verdade, eu tenho um respeito por ele que nenhuma empresa ou nenhum dinheiro no mundo vai tomar. Eu acho que esse é o posicionamento principal, esse é o posicionamento primário, porque você não pode se iludir e de repente falar assim, porra, o bracket custa R$60 a boca, o alinhador custa 2.000. É a chance de eu ter um tratamento high ticket no meu consultório. Não é um alinhador que vai te dizer o quanto você pode cobrar do teu paciente, né? Na realidade, é a sua qualidade, é o seu posicionamento no mercado que vai te dizer isso, né? O pintor, nível de resolução, o pintor né? não cobra o balde de tinta, né? Entendeu? Nível de resolução. Exatamente. Eu acho assim, né? Você quer ver outro exemplo interessante, né? Porque isso é uma coisa que me incomoda. Eu digo isso porque isso é absolutamente fútil, né? Mas é muito usado sempre, né? Então, por exemplo, você precisa fazer alinhador porque os seus pacientes vão pedir alinhador. Então, né? Isso não é regra. Acontece, mas não é regra. Recentemente, nós tratamos uma família que migrou do Nordeste para cá. Família rica, sem nenhuma limitação econômica e socialmente muito bem posicionada, né? Tá? De nome. Daí, nós pegamos... E isso é fortuito, né? É por acaso, porque a primeira menina que veio, por exemplo, são 3 Marias, são 3 irmãs, 3 Marias. E a primeira Maria estava numa fase já terminal de tratamento, né? Com a previsão de terminar em 6 meses. Aí entra o preciosismo, né? Eu não sei se é preciosismo ou não, entendeu? Mas eu pedi uma panorâmica da menina, fiz uma análise oclusal, fiz 2 dobrinhas e marquei para tirar. A mãe ficou muito feliz, a menina mais ainda, porque... perguntou para mim se eu não estava declinando de nada. Eu falei, não, estou declinando da mensalidade que a senhora ia pagar, né? E do tempo de tratamento a mais. Porque a minha meta terapêutica é essa. Eu penso assim, se a pessoa indicou para mim, é porque ela gosta disso, né? A segunda, estava iniciando o tratamento, nós terminamos em 1 ano e pouquinho, e agora veio a terceira Maria, né? Tá? E a terceira Maria já estava com indicação de 4x2, mas quando ela chegou, padrão 1, um pouquinho de mordida, apiamento moderado, falei, não, vamos esperar trocar todos os dentes. Tá? E agora trocou, né? Então... o Guilherme, que foi apresentar o plano de tratamento para ela, falou assim, olha Maria, então a gente tem o aparelho fixo, que se as duas irmãs usaram, você sabe como é que é, o estético e tal, e tem o alinhador. Daí ela virou e falou assim, o que é alinhador? Ele falou assim, aqueles aparelhinhos transparentes e tal. Aqueles que minhas colegas todas põem e não usam. E aí me dou, sem nenhum estímulo, põe e não usa, não, eu não quero. A mãe dela falou, não, doutor. Você vê, esse é a esposa do Guilherme é professora. Né? E todo dia eles acham muitos alinhadores na hora do recreio. Então, uma escola que é uma escola mais nova, né? Uma escola de top, né? Tá? Forcis. Forcis. Então eles acham alinhadores. Ela acha alinhador na quadra todo dia. Todo dia ela achava alinhador. Eles não sabem o que é. Né? E aí, né, entra naquela questão, né? Porque o terapeuta virou vendedor de alinhador. Eu tenho até uma ideia para eles fazerem na escola. Eles podiam fazer, sabe aqueles tanques de bolinha para brincar? Vai jogando os alinhadores. Depois você vai lá e brinca com os alinhadores, né? Ô, Weber, e acho que uma das questões interessantes da gente... Viu? Deixa eu só fazer uma parte. Eu, se eu estivesse me escutando, né? Eu gosto sempre de me colocar nas pessoas que estão me escutando. Fala, pô, Capelosa, eu não gosto de alinhador. Cara, eu não gosto nem de bracket, entendeu? Tá? Eu gosto de trabalhar com produto. E por isso eu amo meus brackets, que me dão exatamente o que eu pretendo. O bracket foi eu que fiz, né? Tá? Então eu tenho interesse comercial, lógico que eu tenho. Mas eu continuo usando bracket específico para cada indivíduo, porque eu garanto para você que isso faz diferença do ponto de vista de tempo de tratamento, de controle biológico de movimento, né? Tá? É óbvio que qualquer pessoa pode conseguir o mesmo que eu consigo usando qualquer bracket, né? Tá? E o alinhador também. Mas por enquanto, o alinhador oferece limitações, né? Tá? Então não é a minha primeira escolha, né? Tá? Né? Ela passa a ser a primeira escolha quando o paciente vem de cabeça feita para isso. Daí a gente considera, por cada opinião dele, e fazer a mesma coisa que você faz. Quer dizer, nós conseguimos fazer? Porque os caras dizem que mas nós conseguimos fazer? Não, então o paciente tem que ficar sabendo disso. Né? Tá, Você não consegue crescer se você não reconhecer as deficiências. Isso. Entendeu? Porque se você estiver achando que está tudo ótimo, você vai permanecer no mesmo lugar. Então, isso é uma coisa que só cresce quem enxerga o erro, quem tem o senso crítico, para você poder evoluir. Por isso que avaliando o que vocês falaram, né, quando você tem o paciente, não, mas eu quero. Ótimo. É um direito dele. E hoje o comportamento mudou. O Weber disse bem, né? Antes a gente impunha o que iria ser feito. Hoje você entra em consenso com o paciente. O importante disso é que você explique para ele, deixe ele ciente de todas as facilidades e dificuldades, todas as limitações. Dou muito exemplo em sala de aula, que se, por exemplo, se você é um cirurgião oftalmo, vai operar o olho de um paciente e tem o risco daquilo de não dar certo, dele
vinha ficar cego de um olho, se ele explicar muito bem, o paciente vai agradecer porque ele tentou. Se ele prometer que vai voltar a enxergar normalmente e não conseguir, o paciente talvez vai entrar até com uma ação judicial contra ele. Exatamente. Então, a transparência, ela favorece o profissional. Lógico, não. Ela só vai te trazer benefício, nenhum malefício. Você vai, entre aspas, você vai errar e vai ser reconhecido porque... Porque o erro foi previsto. Né? E eu acho que é uma divisão de responsabilidade, principalmente com o aparelho móvel, né? Você tem que dividir a responsabilidade do paciente, porque não tem como a gente tomar conta de... Se no fixo 10% é culpa nossa e 90% do paciente, você imagina no móvel. No móvel, aí vai assim, você vai dividir 90% do paciente, 5% da empresa e 5% de você. Voltando ao tema desse podcast, isso nós já passamos lá atrás. Isso, entendeu? Nós fomos da digitalização, era com essa bucal, a gente tinha exatamente esse problema. Esse mesmo quadro. Era a mesma coisa. Né? Nós começamos a evoluir, superamos isso e nós voltamos. Eu não é fazendo uma crítica, mas do ponto de... É o que eu penso realmente, é a minha visão realista. Do ponto de vista mecânico, eu me vejo hoje no mesmo lugar que eu estava há 30 anos atrás. Do ponto de vista mecânico. Eu nem estava 30 anos atrás, mas eu sinto a mesma coisa. Dificuldade, eu dei uma andada para trás forte. Eu acabei de fazer o primeiro módulo de um curso de alinhador, que foi dado lá na nossa clínica. É muito difícil. Pela Gisele e pelo Marcelo. Quando a gente terminou o primeiro módulo, eu falei para eles, olha, isso é muito mais difícil que a AdWise. Muito mais difícil. E você lembra o nível de dificuldade que o AdWise tinha. E você sabe qual é das motivações do Andros para criar o Streetwear? Escutei isso da boca dele. Essa pergunta foi respondida assim. Eu era um aluno médio. Eu tinha uma relativa capacidade para diagnóstico e para mecânica também. Mas eu tinha aluno muito melhor que eu em termos de quociente de inteligência, de visão das coisas, de fala, de escrita, que tinha muita dificuldade mecânica. E aquilo que você falou, o Streetwear aproximou esses caras, né? Entendeu? Permitiu que o cara menos hábil chegasse no nível do outro. Isso é sempre bom, né? Técnicas novas abrem uma possibilidade de que o indivíduo que não está cumprindo bem a técnica dele tenha acesso a nova chance. Operandi. É a segunda chance. Isso foi muito claro no Brasil com o Ricks. Quando a técnica chegou no Brasil, a gente tinha 3 cursos de pós-graduação no país. Ou seja, era muito difícil aprender ortodontia. As pessoas eram treinadas por professor Interlândia, de Wise, né? Daí apareceu os caras dando curso de Ricks. E eu sei disso porque eu e o Dr. Décio fomos lá da parte básica para eles. Eu que dei crescimento de desenvolvimento craniofacial para esse pessoal que estava dando aula. E foi uma grande mudança, porque o cara ia fazer um curso de mecânica de Ricks e aprendia crescimento facial, a evolução das medidas cefalométricas, entendeu? Então sempre é bom. Eu acho... É óbvio, né? Que conforme você vai ficando de cabelo branco, cada vez que você olha no horizonte e vê uma mudança, você fala, puta que pariu, né? Mas é bom. A minha visão com respeito a isso é o seguinte, eu acho que é inexorável, chegou para ficar, vai ficar, a gente precisa se adaptar. A questão que mais me impacta é a questão comercial. 2 aspectos. O primeiro aspecto é como a empresa trata o ortodontista. É um, tá? Qual que é, vamos dizer, o reconhecimento que a gente tem na comunidade, né? Relativamente a esse uso. Ou seja, se eu sou quantificado ou qualificado pelo número de casos que eu inicio, é uma coisa. Se eu sou quantificado pela qualidade do caso que eu termino, é outra. Mas seguramente a empresa não tem acesso ao resultado. Não, e ela também não... Ela não consegue quantificar isso. Ela consegue quantificar número. Ela olha lá quantos casos esse cara começou. Para ela é muito mais interessante que vender, né? E ela atribui valor. Então o cara recebe um valor. Isso é uma coisa assim que me incomoda. Tá? Me incomoda profundamente. Tá? A outra questão que a gente tem que pensar é que as famílias hoje têm um orçamento. A ortodontia, né, o pessoal brinca que americano, ele guarda dinheiro para 2 coisas. Para pagar o ortodontista e a faculdade do filho. É isso aí. É isso. Aqui ninguém guarda dinheiro, está todo mundo no sufoco. Então nós disputamos um mercado, que é o mercado, que é o dinheiro que a família vai usar para o lazer dela. Esse é o dinheiro da ortodontia, é o que sobrou para o lazer. Tá? Sim. Se a gente, o nível de custo total do nosso serviço, que é serviço, e o produto, que é qualquer aparelho, fixo ou alinhador, vai dar um montante. E se esse montante for muito alto,
você vai diminuindo a pirâmide que tem acesso a esse valor. Sim. E você acaba diminuindo o quê? O número de pacientes que te procuram, ou você baixa o seu preço para manter o número de paciente e o resultado final seu é pior. E quem fica rico com isso é a empresa. A empresa é a mesma coisa, para ele não, Pra ele não vai muda. mudar, né? Para a gente muda, porque o resultado final, o seu faturamento bruto aumenta, mas o teu resultado líquido piora. E hoje eu vejo gente absurdo. O valor que a empresa cobra é X. Sim. E ele cobra X. Mesma coisa, é 1 para 1. Isso é um tiro no pé. É. Por quê? Para ele pagar X para a empresa, você tem que pagar imposto, ou seja, é menos 20%. É. Então, na verdade, ele não está ganhando 50, está ganhando 40. A empresa ganha 50 e ele ganha 40. Daí ele tem a responsabilidade civil, que a empresa não tem. A empresa é produto, você é serviço. É. Você é responsável pelo caso, você tem que entregar. E se não entregar, o responsável é você. Então, é isso aí que me incomoda, é a questão comercial dessa relação que é desequilibrada. E eles tomam um posicionamento muito, muito forte no mercado, que é justamente... Foi a primeira empresa, eu acho que é um case de sucesso pensando em empresa, né? E é um case de fracasso pensando em dentista. Porque foi a primeira vez que a empresa, de fato, pegou na mão do dentista e falou assim, ó, vem aqui que eu vou te ensinar a vender. Isso é muito perigoso, né? Porque tem um interesse comercial aí muito forte, a empresa vai se favorecer. E a gente nunca teve esse suporte, nenhuma empresa nunca forneceu pra gente marketing, nunca forneceu pra gente auxílio na venda, nunca forneceu pra gente como você tem que decorar o seu consultório em relação ao que você precisa mostrar pro paciente para que você consiga vender mais alinhador. Então, assim, para a empresa é um case de sucesso, só que eu acho que pro ortodontista é um case de fracasso. Porque você está se aliando a um cara que tem um interesse muito maior no produto dele do que em você. Então ele quer te deixar pequeno e quer deixar o produto dele gigante. Isso é óbvio, né? Vai escravatizando. E aí o que acontece? E começa a entrar nisso. Pô, como é que a gente vai fazer esse cara vender mais, mesmo que o lucro dele seja menor? Porque... Então, eu, por exemplo, eu perco, o meu valor de mercado é ruim na minha comunidade. Porque eu cobro o meu valor, que eu acho justo pelo meu serviço, mais o valor do produto, que pode ser o aparelho fixo, metálico, aparelho fixo estético ou alinhador. Simples assim. Então, eu perco porque muita gente pega e anexa o valor do alinhador dentro da sua margem de lucro, para se tornar competitivo. Sim. É que as pessoas, eles veem o resultado a curto prazo. Eles não veem que a longo prazo você tem que guardar um dinheiro. Isso daí no final eu quero dar 4 recomendações para os jovens ortodontistas, mas já vou dar um spoiler. Você tem que guardar 10% do faturamento seu, necessariamente, porque você não tem férias, você não tem 13º, você não tem um seguro que garanta o teu faturamento se você tiver uma doença. Sim. Tá? Então você tem que ter um colchão. E esse colchão tem que ser bem grande e fofo. Tá? Então você é funcionário Do seu... de você. Você é teu chefe. Para você sair de férias, você tem que ir na frente do espelho e perguntar: posso sair de férias? Ou na frente da conta corrente, né? Exato. Então, é uma questão... eu queria deixar bem claro que a gente não está aqui para tecer comentários desairosos com relação a isso, tá? Mas eu acho que as pessoas precisam tomar decisão sabendo Sim, do que está acontecendo. Então, eu sou bem transparente. Eu adoro os produtos são excelentes, alta tecnologia, sabe? Nenhum problema. E eu sei nos casos que eu tenho condição de resolver. É minha deficiência. Sim. Minha deficiência, tá? Então, se eu não sinto que eu vou conseguir entregar, eu falo: olha, se você faz questão, é melhor se tratar com outra pessoa, porque eu não vou conseguir fazer isso. E dando um conselho só para a gente partir para outro assunto, né? Vou deixar os conselhos. Eu acho assim, dentro do tema, né? O que fica eu acho que a gente tem que nessa conclusão, nesse fechamento,
comentar sobre o que a gente falou, né? O que fica da orodontia velha, né? E o que sobra, o que está disponível da orodontia nova, que vale a pena, né? Tá? Vou fazer um balanço depois disso, vocês dois, para que os alunos possam... E para que possa dar um recorte bom também, que esse é um recorte bom pro podcast. E só falando pra gente já, mudar para outro assunto, que eu acho que é um conselho de alguém mais novo, que tá vendo tudo isso acontecer e que tem grandes exemplos. Eu me coloco nisso, né? Eu sou um cara muito sortudo. Todo mundo que tá do meu lado é foda. Então, porra, eu pelo menos eu tenho essa convicção. Então, pra mim é muito mais fácil, porque eu sei observar o que eu acho legal e copiar, né? Não tem problema nenhum em copiar os outros. E eu acho, cara, que isso sirva de conselho para, por exemplo, você tá entrando no mercado agora. Olha o tanto de informação valiosa que a gente já deu hoje para um cara que tá querendo se colocar no mercado, se posicionar, né? E acho que mesmo se você não consiga absorver todos esses conselhos, eleja 3 ou 4 pessoas que você acha foda na sua profissão e imita os caras, né? Porque esses caras não ficaram foda à toa, né? Enfim, eu nunca vi nenhum desses caras que eu admiro fazendo as coisas que os outros fazem que estão começando, né? Com essa audácia toda, com essa ambição toda. Então eu acho que isso é muito importante, a gente ter grandes exemplos do nosso lado, ou próximos a gente, ou que nem... Às vezes você não precisa nem conhecer a pessoa, mas que você julga essa pessoa muito boa, e hoje a gente tem esse acesso, né? Com um clique no Instagram, você consegue ver a vida inteira do cara e imitar ele em grandes partes dos comportamentos. Eu acho que isso é tão valioso, cara, porque assim, a pressão que a gente sofre hoje do meio externo, né? Que seria essa questão de ter que fazer marketing, ter que aparecer a todo momento, ter que estar a todo tempo linkado. Exaustivo. É exaustivo e emocionalmente isso é muito judiado, porque é uma cobrança que parece que quando você não faz, você não está rendendo ou você não está produzindo, né? Cara, eu acho que a gente, mais do que nunca, a gente precisa definir o nosso comportamento em relação ao mundo, né? E você precisa de exemplo para isso, né, cara? Então, assim, esses exemplos, eles precisam... Pô, quer dizer, todos os clínicos fora que eu conheço têm algumas atitudes muito semelhantes. Por que eu não vou ter? Né? Não tem muito sentido a gente não fazer isso, né? Então, eu acho que isso é um conselho muito importante. Copie as pessoas que você acha que são boas, né? Porque... Mas para você copiar as pessoas que são boas, você tem que ter boa formação para discernir o bom do ruim, exatamente. Então você tem que começar pela formação. E o outro, e que é o importante. Eu falo muitas... Você não vê ninguém... É raro você ver alguém bem sucedido profissionalmente que não tenha ralado. Não pain, no gain. Não adianta. Se você você não consegue, você para colher tem que plantar. Não tem jeito de colher e plantar ao mesmo tempo. Você tem que fazer um para depois fazer o outro. E você não colhe se não plantou. Então não adianta você ter a ansiedade de querer atropelar o tempo, né? Achando que você vai se antecipar no seu caminho. Não vai. Agora, qual o caminho certo? Ele vem se você tiver formação. Ela é a essência de tudo. Por isso que nesse tema, né, a raiz atual, a raiz é a formação. E não só o atual, mas o futuro é a capacidade que a sua formação vai te dar de enxergar o caminho que você deve seguir. Para escolher, né? Para você escolher. Escolha para supor porque conhecimento. você pode até inspirar em outros, mas... essas pessoas também estão em mudanças e você vai precisar de mudar. E se você não tiver boa formação, talvez você vai espelhar em quem não deveria. Quem não deveria ser o espelho, né? Perfeito. Pai, quer comentar da pesquisa do Gui? Eu quero. Bora. Bom, o Guilherme acabou de tocar num assunto, né? Que é investimento pessoal, que é esforço. Ele acabou de cumprir um protocolo agora de uma formação no exterior, né? Que acho que ele sentiu falta, apesar de ter estudado comigo, eu não fui capaz de suprir isso nele, né? Tá? Então eu fico feliz dele ter entendido isso e ter feito essa formação recentemente, né? Tá? E ele está, e isso eu dou muito mérito a ele, sabe disso, né? Ele está trabalhando numa pesquisa que eu reputo vai ser a pesquisa mais consistente para colocar a expansão rápida da maxila e a sua ação de fato na respiração dos indivíduos, né, ronca, etc. Tá? E eu queria que ele comentasse um pouco, porque nós já temos resultados, né, que podem ser comentados. Né? Então, acho que é interessante e é mais uma coisa para vocês escutarem, porque eu, provavelmente como vocês, frequentemente solicito ao otorrino a avaliação de um paciente para tratamento de uma alergia, ou quem sabe remoção de amido adenoide, e recebo por escrito
respostas pífias, né, tá? Tipo de medicina de grupo, medicina fraca, onde o cara vai lá, o sujeito manda ele abrir a boca, olha a mídia adenoide, pergunta quantas crises tem e recomenda lá tomar um antialérgico e tal. Isso não vai resolver o problema do cara, o sujeito não leu o que você escreveu para ele. Então a gente precisa escolher otorrinos que realmente estejam envolvidos, como nós estamos com o paciente, né, tá? E essa pesquisa delimitou sequências, delimitou competências, e daí se você, por exemplo, referendar o teu pedido em cima de uma pesquisa dessa, ele vai ter outro peso. Tá? Então, essa pesquisa ela iniciou há 8 anos atrás, né? E o que foi feito? Foi feita uma comparação entre o impacto da cirurgia e o impacto da expansão sobre os pacientes com apneia obstrutiva na fase infantil. Qual que era a ideia? Era tentar encontrar respostas se realmente atenderia essa demanda de que a expansão poderia suprimir a cirurgia, dados os riscos que são inerentes dessa cirurgia, do procedimento cirúrgico. Então nós fizemos um estudo randomizado, pacientes foram submetidos à cirurgia e o outro grupo à expansão. Quem teve, ao final de 6 meses, quando removeu o expansor, mais do que um evento de apneia, que é considerado o mínimo para ser classificado como suave, eles receberam o outro tratamento. Então foi feito um estudo randomizado crossover. E esse estudo, esse estudo envolveu avaliação de índice de apneia, saturação mínima de oxigênio, dinâmica de fluido, resistência em áreas das vias aéreas superiores, identificação de área mínima ou de obstrução. E a primeira parte que envolveu a polissonografia, que foi feita em ambiente de clínica do sono, né, com um polissonígrafo tipo 1. Esses pacientes, então nós fizemos a parte de polissonografia e a parte inerente da tomografia. Da polissonografia já está disponível online e sai agora esse ano em físico, né? E numa revista médica, nós fizemos questão de colocar numa revista médica, porque a gente acha importante a informação também para os médicos. Justamente o que eu falei, porque você não encontra reciprocidade, né? Exatamente. E os resultados, eles apontaram que se você tiver um caso severo de apneia, você deve submeter esse paciente à cirurgia, porque a melhora que a cirurgia promove é em torno de 98% em relação à expansão. Quando você começa pela expansão, você tem 40% de melhora e depois a cirurgia entrega os outros 60%. Quando você já faz a cirurgia, você tem 98%. Considerando que a sequela ela é déficit cognitivo, distúrbio de crescimento, porque você não entra em sono profundo, diminui a liberação de hormônio de crescimento, né? Então é do ponto de vista sistêmico. Então, se você tem esse tipo de sequela, essa sequela, uma vez que ela se instala, você não consegue reverter. Então você precisa tratar esse paciente da forma mais eficiente no menor tempo possível. Mais rápido possível. Por outro lado, os casos de moderado baixo e suaves, eles mostraram variabilidade nos 2 métodos, tanto na cirurgia como na expansão. Então a nossa recomendação hoje, a sugestão, é de que em casos leves ou moderados baixos, você faça a expansão, considerando o risco da cirurgia. E depois disso você aguarde 6 meses, porque existem 2 revisões recentes que fizeram o acompanhamento desses pacientes e 50% deles melhoraram espontaneamente. Mas os casos cirúrgicos, os casos severos, devem ser encaminhados à cirurgia. E como vão ser encaminhados à cirurgia, quem deve capitanear essa equipe multidisciplinar é o otorrino. E nós temos outros resultados que devem estar sendo submetidos até o final do ano, que envolve dinâmica de fluido, qualidade do fluxo aéreo e alteração no volume das vias aéreas em cada região. Então, isso cai por terra um pouco a tendência natural que a gente tem de fez expansão, aumentou a cavidade nasal e o fluxo aéreo vai aumentar. Não, isso não é tão simples assim. Entendi. Entendeu? Você depende da acomodação de tecido mole, do quão irregular é a anatomia interna, porque isso vai determinar se o fluxo de ar ele é laminar ou ele é turbulento, e isso impacta. Tonicidade da região da bucofaringe, que você não tem osso nessa região, então o tônus é importantíssimo para ver o quanto que isso vai permitir passagem de ar ou não. Então, eventualmente, você pode até fazer uma cirurgia, mas o tônus é muito flácido e não vai ter mudança nenhuma. Talvez até vai piorar.
Então, eu falo que a visão de achar que a expansão simplesmente vai abrir a cavidade nasal, primeiro que todos os estudos avaliam só tecido ósseo e não avaliam acomodação de tecido mole. E segundo, que isso depende de outros fatores. Então, é como se acreditar nisso é como você olhar para a galáxia e enxergar só uma estrela. E tem um monte de outras estrelas envolvidas e que precisam ser reconhecidas. Se você me perguntar se a gente, hoje, eu tenho todas as respostas, não, talvez eu tenha umas 5 considerações importantes de fatores dependentes que estão envolvidos nisso daí. Mas eu reconheço que a gente tem muito para evoluir nesse sentido. Legal demais. Muito bom. Esse trabalho, a primeira vez que o Guilherme comentou comigo, eu achei que seria uma cunha mágica para mudar a posição dos dois lados. Talvez os três, do ortodontista, do paciente, dos seus responsáveis e do médico, né? Porque é um trabalho interdisciplinar por definição, né? Você vai precisar de avaliações e acho que o principal parâmetro é a gravidade, né? Tá? Você tem um paciente grave. Exatamente. Né? Ele é o norteador de qual caminho você vai seguir. Talvez isso explique por que há tanta divergência na literatura. Provavelmente, nas amostras não foi avaliado por nível de severidade. Então, misturou tudo. Entendi. Se você pegou aquela amostra que tinha vários casos severos, a conclusão aponta que não é eficiente. Se teve só casos suaves, há uma grande chance que a conclusão seja de eficiente. Esse trabalho, você sabe da dificuldade que é fazer um trabalho assim. Esse trabalho eu contei também com a ajuda de St. Louis, foi por isso que eu fui. Depois nós agregamos o professor Florismir, que contribuiu também bastante. E esse trabalho foi premiado, em primeiro lugar agora na SBPQO, em setembro. Eu acho uma justa reconhecimento público, né, pelo seu esforço. Né? E eu tive essa semana a grata surpresa do Kevin O'Brien entrar em contato. Vai ser o próximo blog referente a esse trabalho. Muito então, ele tinha demais. umas pequenas perguntas, nós respondemos, ele agradeceu a clareza das respostas. Bacana demais. Merecidíssimo. Ele achou muito importante isso para poder ter esse discernimento entre o que é a realidade e o que você imagina que seja a verdade. Tenho uma consideração depois que vocês terminarem sobre isso. Pode. Eu acho que isso vai impactar a conduta dos melhores ortodontistas, dos que praticam a sua prática baseada em evidência. Isso vai impactar a sua conduta, minha, dele. Mas existe uma meiuca aí no meio que não vão olhar para isso. Se o cara tá há 20 anos falando que isso acontece, se ele tá, entre aspas, vendendo essa ideia, ele vai continuar falando a mesma coisa. Isso vai ser... Ele é impermeável à ciência. Sim. Porque ele tem tantos fatores comerciais e filosóficos, entre aspas, ligado à ideia, que ele é impermeável a novas mudanças. Isso vai pegar o quê? 5%, 10%. Mas são os importantes. São os melhores ortodontistas. Vai pegar os que perduram na profissão, que ficam no mercado 40, 50 anos. Justamente. E acho, você vê, essa é uma das coisas que justifica o nosso podcast, né? O podcast tem o interesse de atingir o aluno, os jovens. Né? O jovem que bota lá no rádio e escuta viajando. A esperança. Eu acho que... Então, uma amiga minha da Bahia mandou isso pra mim, não sei de quem que é, mas ela disse que num determinado país aí, né, o sujeito quando chupa uma fruta, né, ele não joga a semente fora, né, ele deixa ela secar e daí quando ele vai fazer um piquenique, ou ele sai na estrada, ele dá uma parada e joga as sementes com a ideia de que plantas frutíferas possam nascer, né, tá? Olha, que se 1 em 100, né, se um pé de fruta em 100 sementes virar, se um cara que escuta isso é tocado, acho legal. Então, a minha maior motivação no podcast, por isso que eu fico falando em protocolo, é fazer o sujeito imaginar, você que está nos escutando, que você não está perdendo tempo. Você está escutando pessoas experientes que estão dividindo sua experiência com prazer, com alegria, e cuja motivação única é entregar para vocês um caminho já percorrido para que você diminua a sua prevalência de erro e possa fornecer uma ortodontia melhor para o seu paciente. Esse é o que nos motiva, né? E espero que você acredite em mim, que de fato isso seja o que nos motiva, porque nós temos trazido aqui pessoas sérias, pessoas que estão na profissão há muito tempo e que fazem da ortodontia, como eu digo sempre para vocês, ortodontia é um lugar de gente feliz. Estamos chegando ao fim.
já 3h20. Weber, eu queria muito que você desse os 4 conselhos que você falou aí, que você já deu spoiler, a gente tá curioso agora. É o seguinte, isso daqui eu gostaria de ter recebido esses conselhos quando eu comecei. Excelente. Entendeu? Então, o primeiro deles é guarde 10% do que você fatura. Esse dinheiro não é seu. Para você controlar isso, o ideal é que você tenha uma pessoa jurídica, que daí você vai fazer a retirada e manter na pessoa jurídica esses 10%. Se você não tiver pessoa jurídica, se for pessoa física, tenha 2 contas correntes. Não tenha uma conta e mistura o seu gasto pessoal com o seu gasto profissional. Tá? Então esse seria o primeiro. 10% você tem que guardar. Você vai falar, mas eu tenho que comprar um equipamento. Equipamento não é gasto, é investimento. Então sai desses 10%. Eu quero trocar meu carro. Isso não é investimento. Então, separe o que é investimento do que é gasto. São duas coisas diferentes, que é custo. O dinheiro pode ser o mesmo, mas são 2 fins. Né? Segunda coisa, tenha no seu consultório instalações melhores que você tem na sua casa. Perfeito. Não pega a TV velha que está na sua casa e leva para o consultório. Revista Veja do ano passado. Veja. Ninguém lê mais, né? Mas antigamente tinha cara. Só fazendo um parênteses sobre isso, né? A gente acabou de construir a escola, né? E antes de construir a escola, minha mãe ficou fervorosa. Ela falou, você precisa fazer a sua casa. Eu falei, mãe, eu preciso fazer a minha clínica. Eu moro de aluguel, não tem nem sentido eu pensei em fazer uma casa se eu tô alugando uma clínica, quer dizer. E outra, a gente quer voltar a ter uma escola, a gente quer uma liberdade diferente do que a gente tinha em termos de ensino. Então, é exatamente isso, cara. Hoje a minha clínica deve ser pelo menos umas 30 vezes mais confortável que minha casa. Tanto que eu fico muito mais lá do que em casa, inclusive. Nesse escopo entra o olhar do dono. Eu entro no meu consultório, né, todo dia. Primeira coisa que eu vou olhar é o banheiro. É o banheiro, porque é olho de dono, cara. Olho de dono vê defeito. Vê. E todo ortodontista é treinado para ver defeito. Exato, a gente é crítico. Daí eu dou uma olhada nas revistas, tem vista velha, eu tiro. Tá? Daí eu vou dou uma passada do consultório, se tem coisa, eu mesmo arrumo. Tá? Eu não fico mandando arrumar, eu dou o exemplo. É igual criar filho. Exatamente. Não adianta você falar pro seu filho, vai ler. Você não lê, se você não lê. Liderar a equipe, acho que é igual criar um filho mesmo. É igual criar filho, cara. Você dá o exemplo. Eu chego antes, você vai depois. Entendeu? Não chego atrasado. Procuro não atrasar, às vezes acontece. Né? Inevitável. Então, esse seria a segunda coisa. Cuida com cuidado do seu jardim. Né? Porque não adianta correr atrás da borboleta. Se tiver flor, a borboleta vem. Então, você tem que ter. Né? Terceira coisa, filtro solar. Usa filtro solar. Às vezes você aprende meio tarde, né? Você é brancão, né? Na sua época, nunca usava. Eu já fiz, acabei de fazer agora 15 cirurgias com excisão e remoção e ponto de lesões pré-cancerígenas. Porque eu descobri o que era filtro solar, na mesma época eu descobri o fio dental. Eu pensei que o fio dental era um biquíni, não era. E o quarto ponto, faça pilates. É bom. Pilates, porque a nossa profissão judia da nossa coluna, judia da postura. Pilates é um santo remédio. Eu tenho hérnia, tá? L4, L5. Tá? Se eu não faço, eu tenho dor. Show. Tá? E faça pilates, porque isso vai te ajudar a ter uma vida longeva. Isso aí você vai precisar trabalhar muito. Exatamente. Aqui principalmente. Né? Aqui, provavelmente você não vai aposentar, né? Você vai ser obrigado a parar, na verdade. E se por acaso você conseguir aposentar bem, que lhe permita fazer viagem, nem que seja para Brotas, não sei, entendeu? Você vai ter que levar a mala e você vai ter que carregar sua mala. Então você também precisa ter um mínimo de força física, né? Tá? Então, essa é a minha mensagem para os jovens ortodontistas. Estudem, se mantenham atualizados. Estejam perto de pessoas boas, né, de boa índole, é o mais importante. Cara, esse meio modela a pessoa. Que queira o seu melhor, não que queira o melhor para ele. Tem que ser uma relação ganha-ganha, tem que ser bom para os dois lados. Guizão, queria agradecer você, o Weber. Foi mais do que um prazer. Eu acho que de novo, né, a gente tem uma virtude quando faz isso aqui, que é eternizar alguns momentos muito importantes, né? Acho que daqui talvez 10 anos a gente consiga assistir isso e falar, pô, olha que legal, né? Então eu fico muito orgulhoso, muito feliz do que a gente está fazendo com esse podcast em relação a isso e principalmente acho que em relação à inspiração das pessoas, ou seja, inspirar é muito bom, né? Inspirar é muito legal, inspirar faz diferença e eu acho que
quando a gente consegue trazer pessoas como vocês aqui, do quilate de vocês, pessoal e profissional, a gente tem muito a ganhar, né? Então eu agradeço todo dia a Deus de ter essa sorte de poder conviver com gente assim, desde que eu tenho meio ano de idade, né? Então, enfim, muito obrigado. A gente só tem a agradecer vocês, tá? Eu também quero fazer um agradecimento especial. Como eu falei para vocês no começo, são duas figuras ímpares, né, tá? Entendeu? E Deus uniu vocês para que vocês cursassem ao mesmo tempo a minha última participação na pós-graduação da FOB, né? Até foi um período que eu tenho muita saudade, um período onde a gente desenvolveu esse apreço, né? Tá? E hoje, quando eu venho nesses eventos, né? Eu posso falar de boca cheia, né? Que eu ajudei a fazer a Ortodontia um lugar de gente feliz, né? Na área de ensino, na área de pós-graduação. Eu acho que o meu comportamento, baseado em outras poucas pessoas, criou essa possibilidade de que a gente crescesse junto, apoiado no outro e ficando feliz com o sucesso das pessoas, né, tá? Então, agradeço muito pelos seres que vocês se tornaram, né? Tá no meu currículo que vocês foram meus alunos. Muito agradecido, viu? Tá? Valeu, Beijo, obrigado, viu? gente. Obrigado. Beijo. Valeu. Valeu muito. Tchau, gente. Obrigado, moçada. Obrigado pela atenção. Curta.